Nath, como priorizar minhas tarefas se tudo é urgente? Se você já se perguntou isso, então fica até o final desse vídeo que eu vou te contar algumas formas de você aprender a priorizar suas tarefas, porque se tudo é prioridade, nada é prioridade. Olá, eu sou a Nath Gai, especialista em produtividade positiva, e no vídeo de hoje eu vim responder uma pergunta que vale R$1 milhão, que é: como priorizar as minhas tarefas se tudo é urgente? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu já tive mais de 2.000 alunos nesses últimos 2 anos, já tá beirando aí uns 2.200 mais ou menos, tá? Entre empresas, né, eu vou para as empresas dar o treinamento, vou sim, né? Antes eu ia quando podia, mas agora é o treinamento online. E também para pessoas físicas, para gestores, para funcionários, enfim, que me contratam através da mentoria Jornada Dona do Tempo, ou então que fazem as minhas aulas. Eu já vi vários perfis diferentes e uma coisa muito comum entre todos, que é exatamente essa questão da priorização. Nath, como é que eu priorizo as minhas atividades se tudo é urgente? E aí eu sempre falo essa frase, gente, se tudo é urgente, se tudo é prioridade, nada é prioridade. Então a gente tem que entender assim, tá, o que é a questão da prioridade, o que é urgente, o que é importante, como é que a gente pode usar algumas ferramentas, algumas formas para a gente priorizar melhor nossas tarefas e viver uma vida com mais tranquilidade. Esse mais tranquilidade aí é entre aspas também, né, porque não é um milagre, no caso eu ainda não consegui operar nenhum milagre, mas enfim, você pega aqui comigo. Então vamos de conceito, primeira coisa, o que é prioridade? Prioridade é o que vem primeiro. Se existem várias coisas que vêm primeiro, então nada tá vindo em primeiro, entendeu? Beleza. Urgente, o que é urgente? É tudo aquilo que tá pegando fogo no momento de crise, que você não tem o tempo necessário para pensar na melhor forma de resolver aquela situação, você simplesmente tem que resolver, porque se você não parar tudo que você está fazendo para resolver, vai dar BO, o trem vai feder, porque vai ter consequência grave. Então, por exemplo, você trabalha numa empresa que o sistema parou. O pessoal da TI que cuida do sistema, na hora que o povo fala assim, o sistema caiu, o pessoal fica desorientado, porque o impacto daquela ação vai reverberar em várias áreas. Então, quando é uma situação de crise, eu já dei treinamento para uma empresa que falou assim, quando o caminhão chega sem a nota fiscal não está correta, ou não está lançada no sistema, e isso para toda a cadeia, porque aí os caminhões que estão na fila, eles têm que esperar esse caminhão da frente resolver. Então, assim, você vê que é uma situação que realmente tem um impacto maior. Tudo aquilo que vai ter, então, uma consequência grave, se não for resolvido imediatamente, aí é uma urgência. As situações importantes, elas vão te trazer o resultado que você busca, que você quer, elas são mais estratégicas e às vezes ela não tem um prazo muito específico para ser feito, só que se você não fizer, ela pode virar urgente. Então é melhor você se programar para fazer aquela atividade. Beleza? Então, vamos lá, prioridade é o que vem primeiro. Então, não pode ter mais de uma. Mas hoje em dia a gente já acrescentou o S, ela virou já um plural. E aí eu sempre falo dos top 3 prioridades do dia, pra gente pensar assim, tá, qual que é o top 3 que a gente pode colocar aqui para que o dia esteja #pago, para você fazer valer o seu dia, beleza? Então vamos lá. Eu vou falar de 3 técnicas aqui. A primeira técnica eu aprendi no livro Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Vou deixar aqui a imagenzinha do livro, porque nesse livro do Tríade do Tempo, né, do Christian, ele fala sobre as atividades que são urgentes, importantes e circunstanciais. E que não dá para uma atividade ser urgente e importante, ou ser importante e circunstancial. Ou ela é urgente, ou ela é importante, ou ela é circunstancial. E o que nesse caso é uma tarefa circunstancial? Normalmente são tarefas que são demandas de terceiros, que você não está muito na vibe, não está muito afim. Ou coisas sociais que às vezes a gente faz porque se sente na obrigação de fazer, mas que na verdade a gente não queria. São situações onde a gente vai perder tempo, tá?
Só que tem algumas outras ações que são circunstanciais, quando estão ali no trabalho, que são as interrupções, são os e-mails, enfim. Então, a gente tem que ir analisando melhor as nossas tarefas. Então, na tríade do tempo, ele fala até de ter um percentual. Qual que é o percentual ideal de ter entre atividades urgentes, as importantes e as circunstanciais? Eu vou deixar aqui as urgentes, importantes e circunstanciais. Qual que é o percentual que ele sugere num dia maravilhoso, perfeito, com unicórnios vomitando arco-íris, que você deveria ter? Qual que seria a proporção ideal para suas atividades? Então tá, se as atividades só podem ser urgentes ou importantes ou circunstanciais, de acordo com o método tríade, você tem que olhar para suas atividades com essa visão. Se urgente é tudo aquilo que tem a ver com crise, que se você não resolver imediatamente vai dar BO, normalmente o urgente ele não é uma coisa que está ali planejado, a não ser que você tenha perdido o seu prazo. Quando a gente perde prazo, vira urgente mesmo. Mas a urgência, ela normalmente acontece numa urgência, né? O urgente vai acontecer numa urgência. Então, necessariamente, se a gente for parar para pensar assim na letra mesmo, você não programa o urgente, você não planeja o urgente. O urgente, ele simplesmente acontece. E por isso que você não pode, não deve planejar 100% do seu dia. Você tem que deixar uma brecha para as urgências que podem acontecer durante o dia. Agora, as atividades importantes, elas que devem ocupar a maior parte do seu dia, são as atividades que vão te trazer os resultados, igual eu falei no comecinho. E aí, o que pode... Vou passar um exemplo meu, tá? Isso aqui que eu tô fazendo. Tô gravando um vídeo para o meu YouTube. Eu coloquei um prazo que eu posto vídeos no YouTube terça e quinta, ok? Beleza. Eu gravo alguns vídeos. Já tô aqui deixando aqui o spoiler, né? Troca a camisa e grava vários vídeos. Se eu faço isso com antecedência, é uma atividade importante que eu planejei, então eu consigo gravar o conteúdo com antecedência, etc. Agora, se eu deixei pro dia de subir o vídeo para gravar, já é uma questão mais urgente, porque senão vai ter um impacto maior no meu trabalho. Ninguém vai, né, ser impactado além de mim ou você que está inscrito, né? Mas o que eu quero dizer é que não tem nenhuma consequência grave se eu deixar de gravar. Mas, poxa, para mim é uma coisa que tá ali num alto grau de importância. Então, se eu deixar as coisas para a última hora, vira uma urgência. Fez sentido? Se fez sentido, me fala aqui nos comentários se fez sentido pensar na tríade aí para você. Porque, então, a urgência é uma coisa que vai acontecer, a gente não se planeja para ela, não anota, fazer tal coisa que é urgente. Porque ela acontece, você tem que parar o que você está fazendo para resolver na hora. As atividades importantes são aquelas que a gente planeja e as circunstanciais, elas são aquelas que vão acontecendo, as interrupções, enfim. Show? Beleza. Próximo método de priorização, a matriz de Eisenhower. Beleza. Matriz de Eisenhower. Ela faz, vou deixar a matriz aqui, ela faz a junção do que é urgente e importante, urgente, não importante, importante, não urgente e não importante e não urgente. Então são 4 quadrantes que você pode olhar aqui nesse quadro que eu deixei e pensar, cara, minhas atividades, elas cabem em qual desses quadradinhos? Qual que é a melhor forma de priorizar minha tarefa? O que é não importante, não urgente? Você tem que eliminar, porque é onde você está perdendo tempo. O que é urgente, mas não é importante, normalmente tem a ver com as interrupções, e-mails, telefonemas, enfim. Ou você delega, ou você faz da forma mais rápida possível. O que é importante, mas não é urgente, você se planeja para fazer. Porque o que é importante e não urgente, é isso que vai trazer resultado para você. São as atividades mais importantes para o seu negócio, para o seu trabalho, enfim. E as atividades urgentes e importantes são as crises, aquele mesmo conceito da urgência, e aí você para o que você está fazendo para resolver. Então, tem também aí a matriz de Eisenhower. E o terceiro método, até escapuliu aqui, o terceiro método de priorização é o feeling. É o feeling.
No método GTD, a arte de fazer acontecer, o David Allen, ele fala disso, da priorização é aquilo que você já tá... Você já lê, você sabe como é que é o seu dia, as suas atividades, enfim. Você consegue ter esse filtro, você consegue ter essa percepção. O problema é quando as pessoas estão te demandando e tudo é urgente. E aí, como é que você faz? Sabe o que você faz? Você alinha. Se você é colaborador, né? Se você tem um líder que está te mandando um tanto de coisa que é prioridade, você vai fazer uma listinha de ações que estão com você, que, né, se tá ali no plural, com certeza vai estar no plural, você vai pedir para ele: oi, líder, bem. Então tá. Prioriza, por favor, qual dessas atividades aqui você quer que eu te entregue primeiro? Ok? Eu já fiz isso. Porque eu estava ali com muitas demandas, eu não estava conseguindo priorizar da mesma forma que meu líder queria. Então eu falei: olha, eu vou chorar. Antes de chorar, me ajuda aqui a priorizar as minhas tarefas. Porque eram muitas ações e eu não sabia qual que para o meu líder era mais importante. E aí eu pedi: coloca aqui na ordem, eu vou te entregar tudo, mas eu preciso saber só a ordem. Qual que você quer primeiro, segundo, terceiro, quarto, enfim. E aí, me conta aqui nos comentários, é possível negociar isso com o seu líder? Você vai colocar algumas dessas técnicas aí em prática? Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Me siga lá no meu Instagram, no @NathGaia. E até o próximo. Tchau!